Ok, boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa segunda aula, ok? Segunda aula no sentido de ser é a segunda aula depois da prova. Na aula passada, de forma geral, eu falei dessas medidas, que são as medidas de assimetria, medidas de kurtoz, que fornecem de alguma forma uma informação de como é que os dados estão distribuídos, que tipo de distribuição os dados apresentam. E falei um pouco daquilo que são as medidas de achatamento ou excesso do kurtoz, onde eu apresentei que uma distribuição de frequência ela pode ser mesocúrtica, se ela estiver próxima da curva de distribuição normal, pode ser leptocúrtica, quando ela estiver mais concentrada em torno da média, em torno da média modomediana. Isto é basicamente, essa curva é idêntica à curva de distribuição normal, mas um pouco mais que esteja mais concentrada em torno daquilo que são as medidas de tendência central. Mas também pode ser uma curva de distribuição normal com um grau de achatamento um pouco superior, ou seja, com uma variabilidade extremamente grande. Então, nesta aula, eu vou introduzir um outro tópico, ou um outro tipo de gráfico, que é útil também para identificar aquilo que é o tipo de distribuição dos dados. Okay? Se eu tenho um conjunto de dados, eu posso usar esse tipo de gráfico para identificar qual é a distribuição desses dados, se é assimétrica positiva, assimétrica negativa ou uma distribuição simétrica. Mas também esse gráfico ajuda a identificar a presença de observações atípicas. Ou seja, quando eu falei de medidas de tendência central, eu dei um exemplo do quão as medidas de tendência central elas eram fortemente afetadas por essas observações atípicas. Okay? Particularmente o caso da média aritmética. Okay? Eu expliquei que ela é uma medida fortemente influenciada por valores extremos, ou seja, valores muito pequenos ou valores muito superiores, esses acabam afetando fortemente naquilo que é o desempenho da média aritmética. Então, o boxplot ele nos ajuda a identificar a presença dessas observações atípicas em um conjunto de dados. Okay? Além de nos ajudar a identificar aquilo que é o tipo de distribuição dos dados, esse tipo de gráfico vai nos ajudar a identificar aquilo que é a presença ou não de observações atípicas para esse conjunto de dados. Ok, o boxplot, ou em alguns livros você vai encontrar essa nomenclatura, como gráfico de caixa e bigode, é basicamente uma representação que envolve aquilo que são os quartis, ou seja, a gente vai fazer um retângulo onde cada um desses limites, o limite inferior de cada retângulo, o limite inferior do retângulo, o limite superior do retângulo, daquela área do retângulo, ele vai ser delimitado pelos quartis, que vai ser quartil 1 e quartil 3, a parte central, ou seja, entre esses dois quartis, naturalmente, eu vou colocar a mediana, e essa mediana ela pode estar no centro, pode estar deslocada para a esquerda ou para a direita, dependendo daquilo que é o tipo de distribuição dos dados, aquela classificação de distribuição dos dados que eu apresentei na última aula. Ok? Então, esse diagrama também, de alguma forma, nos permite visualizar diversos aspectos, tal como as medidas de posição, esses quartis que eu falei, nos ajuda a ter uma ideia de como é que os dados estão dispersos, ou seja, eu não sei se vocês se lembram, mas uma das medidas de variabilidade que eu introduzi nas aulas passadas era a amplitude interquartílica, ok? Então, aquela amplitude interquartílica ou aquele desvio interquartílico, ele é uma medida de variabilidade. E a gente consegue calcular essa medida de variabilidade usando o boxplot, ok? Por ser um gráfico que depende, basicamente, cuja sua construção, ela depende daquilo que são os boxplots, ok? Então, significa um boxplot que tenha um retângulo um pouco mais comprido, isso indica maior variabilidade entre os dados. E o retângulo um pouco mais concentrado, isso indica menor variabilidade entre os dados. Mas isso eu vou explicar quando eu estiver a mostrar exatamente aquilo que é o gráfico boxplot. Ok? Esse gráfico ajuda também a identificar a presença ou não de uma curva simétrica e, aliás, a presença ou não de observações atípicas e se a distribuição que gerou esses dados é simétrica ou assimétrica. Ok? De forma geral,
para a gente construir um boxplot, em primeiro lugar, vamos ter que definir um retângulo ou uma caixa. Ou seja, vamos desenhar um retângulo ou uma caixa, onde a aresta inferior dessa caixa vai coincidir com o quartil 1. Por outro lado, a aresta superior é o quartil 3. Ok? A gente desenha uma caixa, a aresta inferior é o quartil 1 e a aresta superior é o quartil 2. A mediana vai ser representada por um traço dentro desse retângulo. A mediana não vai estar necessariamente no centro do retângulo, depende daquilo que é o tipo de distribuição dos dados. Ok? Então, se a distribuição for assimétrica negativa, então vamos deslocar a mediana próximo do quartil 3 ou próximo do quartil 1, em caso contrário. E de seguida, vamos traçar alguns segmentos de reta, inferior e superior do retângulo, que vão ser chamados de bigode. Ok? A distância entre o quartil 3 pelo quartil 1, ou seja, essa diferença do quartil 3 pelo quartil 1, vai nos dar aquilo que é a nossa amplitude interquartílica, ou seja, fornece o grau de variabilidade dos dados entre as 50% das observações concentradas no centro. Ou seja, observem que o quartil 1, eu tenho o quartil 1, que divide 25% de observações inferiores, e tenho o quartil 3, que tem 75% de observações superiores. Então, a diferença entre o quartil 3 pelo quartil 1 vai me fornecer 50% das observações centrais. Okay? Então, o boxplot ele dá uma ideia de como é que os dados estão dispersos. Okay? Como disse anteriormente, retângulo pequeno significa... aqui tem um problema. Eu repeti pequeno, pequeno. Retângulo grande significa, na verdade, aqui não pode ser pequeno, deve ser retângulo grande, significa maior variabilidade ou muita variabilidade, e retângulo pequeno significa pouca variabilidade. Aqui está invertido. Ok, e o boxplot é esse. Sempre que vocês ouvirem falar de um gráfico ou diagrama de caixa e bigode, se refere a esse gráfico. Isso aqui é o boxplot. A palavra box provém dessa caixa. Ok? É um gráfico de caixa. Então a gente vai traçar esse retângulo. Então vamos ter aqui o quartil 1, que é o limite inferior. Aliás, que é a aresta inferior desse boxplot. Temos o quartil 3, que é a aresta superior. E temos aqui a medida daquilo que é a mediana. A mediana é representada por esse traço. A mediana podia estar aqui ou podia estar no centro, dependendo daquilo que é o tipo de dados. E quais são os principais elementos para esse gráfico? Para a gente construir esse gráfico, primeiro, vejam que a gente vai ter que calcular o quartil 1. Aliás, primeiro vamos ter que calcular, observar qual é o valor mínimo do conjunto de dados, o x mínimo. De seguida, vamos calcular o quartil 1, a mediana, que é o quartil 2, o quartil 3 e o x máximo. Ok? Então, feito isso, aqui a gente tem, essa é a maior observação, essa é a menor observação. Ok, então o que a gente vai fazer? Esqueçam essa parte daqui. Acho que aqui foi um equívoco na construção do gráfico. Mas qual é a ideia básica? A gente vai traçar essa reta, onde vamos colocar aquilo que são os nossos possíveis valores. Não precisam ser em todas as observações, não. Nessa reta, a gente vai colocar aquilo que é o mínimo. Vamos colocar aquilo que é o quartil 1, a mediana, aquilo que é o quartil 3 e aquilo que é a maior observação. Ok? Então, nesse caso, o que vamos fazer? O primeiro passo vai ser calcular, depois de calcular essas quantidades todas, eu vou precisar calcular aquilo que são os limites, ok? Os limites desse boxplot. Lembrando, aquilo que nós chamamos de bigode é basicamente essa reta, ok? Essa reta que sai de algum ponto até o quartil 3 e sai do x mínimo até
o quartil 1, é isso que nós chamamos de bigodes. Temos o bigode inferior e o bigode superior. Temos aqui duas observações atípicas, ok? Aí vocês podem se perguntar, ok, como é que eu consigo identificar essas observações atípicas, dado que eu tenho o x mínimo aqui, o x máximo ali. E esses valores todos devem entrar na construção do box plot, ao calcular o quartil 1, o quartil 2 e por aí vai. Então, é o seguinte, depois de você calcular o quartil 1, mediana, quartil 3, x máximo e x mínimo, o próximo passo vai ser calcular essa medida de variabilidade, a amplitude interquartílica, que basicamente vai ser o quartil 3 menos o quartil 1. De seguida, vai ter que calcular aquilo que é o comprimento desse bigode, ok? Então, o comprimento do bigode vai ser dado, nós chamamos de comprimento máximo da linha, vai ser dado por 1.5. Esse 1.5 é uma constante, ele vai nos indicar o quão aquela observação atípica essas observações atípicas, elas são moderadas ou severas. Nesse caso, nós vamos usar 1.5 para caso de observações moderadas, mas em alguns livros você vai encontrar que esse comprimento médio ele vai ser dado por 3 vezes a amplitude interquartílica. Mas, então, sempre que a gente coloca 3 aqui, no lugar de 1.5, significa que a gente tem como objetivo identificar observações severas, observações atípicas, mas no sentido mais severos, com valores extremamente altos. Então, nós vamos usar como padrão, ou um valor comumente usado, 1.5, para calcular aquilo que é o nosso comprimento máximo. Então, feito isso, depois de calcular o comprimento máximo, vamos calcular aquilo que é o limite inferior, depois o limite superior. Como é que vamos calcular esses limites? O limite inferior vai ser dado pelo maior valor. O limite inferior vai ser dado pelo maior valor entre o x mínimo e essa diferença entre quartil 1 pelo comprimento máximo. Isto é, você já tem o x mínimo está aqui, ok? Então vai subtrair quartil 1, que é esse valor, menos o comprimento máximo que você calculou aqui, você vai ter um determinado valor. E de seguida vai achar aquilo que é o maior valor. Então, se o maior valor aqui, entre x mínimo e essa diferença for essa quantidade, quartil 1 menos o comprimento máximo, então o limite inferior vai ser quartil 1 menos o comprimento máximo. Mas, se o maior valor aqui for o x mínimo, então o limite inferior vai ser igual ao x mínimo. Ok? Eu optei em colocar essa quantidade porque eu sei que o x mínimo aqui é basicamente esse valor. Então eu acabei colocando aqui. Isto é, se o maior valor aqui for essa quantidade, então o meu limite inferior vai coincidir com essa quantidade. Se o maior valor ser o x mínimo, vocês não precisam colocar essa quantidade no gráfico. O limite inferior vai estar aqui. Essa mesma ideia a gente vai usar para calcular aquilo que é o nosso comprimento, aliás, calcular aquilo que é o nosso limite superior. Enquanto o limite inferior, nós pegamos o maior valor entre esses dois, o limite superior, vamos pegar o menor valor entre o x máximo, o menor valor entre a maior observação e o quartil 3 mais o comprimento máximo. Isto é, vocês vão pegar o valor do quartil 3 aqui, vão somar por esse comprimento máximo e vão calcular, vão observar qual deles é o menor. E esse menor valor vai te fornecer aquilo que é o seu limite inferior. O limite superior, desculpa. Então, se o menor valor for o quartil 3 mais esse comprimento máximo, então o limite superior a gente vai colocar aqui. Mas, se o menor valor for esse máximo, então o limite superior vai assumir esse valor. Então, esses são os elementos que a gente vai usar para computar aquilo que é o nosso gráfico de caixa e bigode, ou simplesmente o box plot. Esses são os elementos para a construção, os elementos necessários para a construção de um box plot. E a ideia básica segue essas etapas, ok? Todas essas etapas que eu expliquei. De certeza vocês já sabem como calcular os quartis, quartil 1, quartil 2 e a mediana.
já sabe identificar valores máximos e mínimos, e a única coisa que vai mudar aqui é simplesmente, aliás, já sabem também calcular a amplitude interquartílica, a única coisa que muda é que vocês vão ter que calcular esse comprimento máximo, simplesmente, e verificar qual é o menor, qual é o maior, e depois daí traçar essa caixa, lembrando que esse limite vai indicar aquilo que é o comprimento, em função de onde é que está o seu limite superior e o limite inferior, e por aí vai. Ok? Então, feito isso, essa aula praticamente a gente só vai falar de boxplot. Então, feito isso, eu tenho um exemplo aqui, ok? Esse foi o mesmo exemplo, referente, o exemplo 3, referente àquilo que são as notas de 80 estudantes de uma determinada turma, onde a vantagem é que esses dados já estão ordenados, então não vou ter muito trabalho. Eu sei que o x mínimo é 10, a menor pontuação é de 10 e a maior pontuação é de 88, ok? Então eu tenho x mínimo igual a 10 e x máximo igual a 88. Usando aquilo que são as regras que eu dei em aula para a construção ou para o cálculo ou a obtenção de quartis, eu vou calcular aquele elemento quartílico, vou verificar em que posição está, e aí, se aquele elemento quartílico for inteiro, eu vou calcular a média entre o elemento daquela posição e a posição posterior. Vou calcular a média. E se o elemento quartílico for decimal, eu vou arredondar para mais e vou pegar o elemento que estiver nessa posição arredondada. Ok? Então, usando aquele procedimento todo que eu ensinei a vocês, o quartil 1, nesse conjunto de dados, vocês podem testar, podem pegar esse conjunto de dados e calcular essas medidas. O quartil 1 dá 54. O quartil 2, que é igual à mediana, dá 64,5 e o quartil 3 dá 72. Ok? Então, com base nesses valores, eu posso calcular aquilo que é a minha amplitude interquartílica. Então, a amplitude interquartílica vai ser quartil 3 menos quartil 1. Mas eu sei que quartil 3 é 72. Quartil 1 é 54. Então, a gente vai fazer essa diferença. A amplitude interquartílica dá 18. De seguida, vou calcular o comprimento máximo. O comprimento máximo vai ser simplesmente pegar a amplitude interquartílica, multiplicar por 1,5. Ok? A amplitude interquartílica deu 18, vamos multiplicar por 1,5 e tenho o meu comprimento máximo foi de 27. Ok? De seguida, feito isso, agora vamos calcular aquilo que são os nossos limites. O limite inferior e o limite superior do boxplot. Ok? Então, mas antes de calcularmos esses limites, vamos obter primeiro essas diferenças. Quartil 1 menos o comprimento máximo. Quartil 1, como puderam ver, é 54. Subtraindo pelo comprimento máximo, que é 27, vai ser igual a 27. Ok? Quartil 3, somado com o comprimento máximo, vamos ter 72 mais 27 dá 99. Desta forma, o limite inferior vai ser o maior valor entre o mínimo e essa diferença. Observem que, nesse conjunto de dados, a menor pontuação é de 10. Okay? Tem um estudante que teve 10 pontos. Essa foi a menor pontuação. Então, vamos pegar o maior valor entre 10 e 27. Naturalmente, o maior valor entre 10 e 27 é 27. De seguida, vamos calcular o limite superior, que vai ser dado pelo menor valor entre o x máximo, ou a pontuação máxima. Qual é a pontuação máxima? 88. Então, vai ser o menor valor entre 88 e a soma entre o quartil 3 pelo comprimento máximo. Esta soma aqui deu 99. Então, o menor valor entre 88 e 99 dá 88. Então, já temos aquilo que são os nossos limites inferiores e superiores. Qual é o próximo passo? Traçar um eixo do x, onde vamos conseguir identificar os nossos quartis, os nossos limites, tudo muito mais. E depois traçar aquilo que é a minha caixa. Ok? Isto é, eu já tracei esse eixo, só para lembrar a vocês que não é obrigatório que o eixo esteja no sentido vertical. Eu podia traçar, colocar o boxplot no sentido horizontal, não há problema nenhum. Okay? Então, mas aqui eu optei em colocar nesse sentido.
Em alguns exemplos mais adiante, eu vou mostrar a vocês que o boxplot pode estar no sentido horizontal, de igual forma. Ok, então o que vamos fazer? Vamos calcular aquilo que é o comprimento. Já temos que o comprimento deu 18, ok? Essa quantidade aqui é o comprimento máximo, que vai ser 1.5 mais essa amplitude. E nós já calculamos esse comprimento, dá 27. Ok? Então nós temos 27 aqui, aqui temos 54. Naturalmente essa diferença vai ser igual a 27. Então é esse o nosso comprimento. Ok? Então, por outro lado, aqui essa diferença não vai ser necessariamente igual a 27. Por quê? Porque a gente viu que o limite superior vai ser praticamente o menor valor entre essas duas observações. E o menor valor entre essas duas observações vai ser o x máximo. O x máximo, que é 88. Então, esse comprimento nós não podemos esticar esse comprimento até o 99, porque o nosso limite superior é 88. Nós temos que, esse bigode aqui tem que sair do quartil 3 até o limite superior. O outro bigode vai ter que sair do limite inferior até o quartil 1. Ok? Então, observem uma coisa engraçada. Onde é que estaria a mediana? Será que a mediana estaria no centro dos dados? Claro que não. Qual é o ponto médio? O ponto médio aqui desse boxplot seria pegar o quartil 3 mais o quartil 1 e dividir por 2. Então, fazendo isso, eu tenho aqui tem 6, tenho 126. 126 dividido por 2, tenho 163. Aliás, tenho 63, desculpa. Então, o 63 estaria mais ou menos aqui. Mais ou menos, ok? Estaria mais ou menos, eu não sei se vou conseguir traçar essa linha. Mas enfim, eu acho que ficou a ideia, vocês conseguiram ver, estaria mais ou menos aqui. Ok? Mas, como eu sei que os dados não apresentam uma distribuição simétrica, a mediana está acima de 63. Não está no meio, não está no meio entre quartil 1 e quartil 3, está acima disso. Então, é óbvio que a mediana, se esse ponto aqui é 63 e a mediana é 64.5, então é natural que a mediana esteja nesse ponto. Ok? Então, o que é que isso sugere? Isso sugere que os dados eles apresentam uma distribuição. Observe que eu tenho uma maior concentração aqui. Ok? Então, se eu traçasse uma curva, se a gente traçasse uma curva, nós teríamos muita concentração aqui e para o outro lado, seguindo o sentido do eixo, eu teria a curva mais viesada ou com menor decaimento. Então, nós teríamos aqui uma curva assimétrica negativa, okay? Porque seria assimétrica à esquerda. Imaginem que a gente vai colocar esse gráfico na horizontal. Então, a parte da simetria estaria, logicamente, na parte à esquerda. Que é basicamente o mesmo resultado que a gente obteve aqui. Okay? Eu vou voltar um pouco. Que era o mesmo resultado que a gente obteve aqui. Que é essa simetria negativa. Mas, nos próximos slides, eu vou apresentar uma outra forma para vocês conseguirem enxergar isso. Ok. Então, feito isso, o que é que nós vamos fazer? Observem que o meu limite inferior aqui, o meu limite inferior deu 27, ok? Mas eu tenho algumas observações aqui, nesse conjunto de dados. O meu limite inferior está mais ou menos em algum ponto aqui, entre 23 a 33, porque deu 27. Então, eu tenho essas quatro observações. Essas quatro observações que são valores inferiores àquilo que é o meu limite inferior, são conhecidos como observações atípicas, ou outliers. Isto é, o que seria um outlier? Um outlier seria qualquer observação, atenção, um outlier seria qualquer observação que estiver fora desse intervalo limite inferior e limite superior. Ou seja,
toda observação menor que o limite inferior é um outlier inferior. Toda observação maior que o limite superior é um outlier superior, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui no slide uma nota explicando isso. Mas de forma geral é essa. Você tem o limite inferior e o limite superior. Então, toda observação que estiver fora desse limite, imagine que a gente vai fazer um intervalo, limite inferior e limite superior, onde eu teria um intervalo de 27 a 88. Então, toda observação que estiver fora desse intervalo é um outlier. Ok? Então, como o limite superior, por coincidência, foi pegar o x máximo, significa que eu não tenho nenhuma observação atípica por cima desse gráfico, porque essa é a maior observação nos dados. Já, por outro lado, eu tenho o x mínimo está aqui, que é 27, mas antes de 27 eu tenho outras observações inferiores aqui, naquela nossa massa de dados. Lembrando que o outlier vai ser toda observação que estiver abaixo desse limite inferior, ok? Toda observação que estiver nessa faixa é um outlier, ou toda observação que estiver nessa outra faixa aqui é outlier. Observações normais que estão no padrão normal são aqueles que estão dentro desse intervalo. O intervalo entre o limite inferior e o limite superior. Toda observação que estiver entre esse traço, ou esse bigode, e o outro bigode aqui, são observações normais. Mas observações que estiverem fora desses dois bigodes são chamados de outliers. Nisso, eu tenho 4 outliers aqui, que são correspondentes à observação 10, depois tenho a observação 15, 22, tenho 10, 15, 22 e 23. São as observações que são inferiores ao limite, que são menores, só para não criar confusão, que são menores ao limite inferior. Então são observações atípicas. E é dessa maneira como a gente consegue identificar a presença ou não de observações atípicas em um conjunto de dados, usando o gráfico de caixa e bigode, ou simplesmente o box plot. Okay? E é daquela forma que eu expliquei que vamos identificar aquilo que é o tipo de distribuição dos dados, usando aquilo que é o gráfico de caixa e bigode, ou simplesmente o box plot. Ok, vamos recorrer mais uma vez ao exemplo referente aos dados sobre o número de erros de tradução em 3 turmas, com o mesmo tamanho da amostra. Ok? Lembrando, eu tenho a distribuição para a turma 1 é bimodal, e a moda concentra-se entre 2 e 3. Então, usando esses dados, vocês podem verificar, mais uma vez, nós temos o quartil 1, está aqui, o quartil 1 está mais ou menos aqui, a mediana é 4, ou seja, o quartil 1 é 2, ok? O quartil 1 é 2, a mediana é 4, aqui, o quartil 3 é 6, o quartil 3 está aqui, é 6, porque eu tenho 5, aqui é 6. Ok? Então, feito isso, essa é uma questão, aliás, já tem aqui, quartil 2 é o elemento que ocupa a 8ª posição, tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, é ocupada por 2. Quartil 3, a 15ª posição, é ocupada por 3. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Será? Mediana. A mediana está na posição 4. Aqui eu posso tenho quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. É isso. Então, esse gráfico tem que estar um pouco mais deslocado. Tem que estar um pouco mais deslocado para o 3. A mediana devia estar aqui. Ok. A mediana devia estar mais ou menos aqui. Esse gráfico, eu vou corrigir isso antes de eu mandar para vocês. Esse gráfico eu peguei em alguma literatura aí, então, mas
claramente que houve um erro, esse é um erro. Então essa é uma nota, até vou ter que escrever uma nota para a editora, que não faz sentido nenhum eu ter um boxplot dessa natureza e simplesmente eu ter esse ponto aqui no 4, porque eu sei que a mediana está mais ou menos aqui, que é o meu quartil 2. Então eu tenho mais concentração de dados aqui e aqui, que teria essa maior concentração, depois aquele decaimento. Mas ok, tenho uma distribuição simétrica, no outro caso, onde tenho o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3. E, por fim, eu tenho uma distribuição assimétrica negativa, onde eu tenho o quartil 1, está nesse ponto, o quartil 2, a mediana, está mais ou menos aqui, e eu tenho o quartil 3 aqui. Então, deixa eu ver, o quartil é o 11 está aqui. Aqui eu tenho o x mínimo, ou seja, para essas duas distribuições, a gente não tem a presença de nenhuma observação atípica, como podem ver. Okay? Mas fazendo as contas muito bem, vocês vão chegar a essa conclusão, porque são exatamente essas mesmas contas que vocês vão ter que seguir. O quartil 3 é ocupado pela 22ª posição, que dá 6. A 22ª posição é ocupada por 6. Essa é uma questão de vocês contarem o total de pontos de 0, da esquerda para a direita. Vocês vão chegar à conclusão que aqui tem 6. E de seguida calcular aquilo que é o limite inferior, que vai ser o maior valor entre o 0, que é o x mínimo, e essa diferença. Okay? O maior valor entre 0 e a diferença entre o quartil 3 e esse comprimento máximo. Então, o limite inferior vai ser 0, o limite superior vai ser 12. Então, sendo 12 o limite superior, eu vou ter uma observação aqui. O x máximo ele vai estar fora desse intervalo. Vai estar fora desse intervalo. X mínimo aliás, vai estar fora desse intervalo limite inferior e o limite superior. Já aqui não, todas as observações estão entre o limite inferior e o limite superior. Não se identificou ou não conseguimos identificar a presença de nenhuma observação atípica. Ok? Então, nesse último gráfico, mais uma vez, todos os dados estão entre o limite inferior e o superior. O limite inferior foi 4, essa observação está dentro. O limite superior foi 14, a última observação também está dentro. Ok? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer aquilo que é a representação dos dados usando o diagrama de caixa e bigode. Então, esse exemplo ilustra exatamente aquilo que é a relação existente entre esse gráfico e aquilo que são as medidas de assimetria. Podemos usar esse gráfico para identificar a presença ou não de assimetria no conjunto de dados. Então, aquilo que eu estava a explicar é praticamente igual a isso. Ok? Então, que tinha que ser basicamente a mesma coisa aqui. Então, é igual a isso. Observem que quando a distribuição ela é assimétrica à esquerda, ou seja, o histograma ou o gráfico de distribuição de frequência, ele mostra uma concentração à esquerda e um decaimento à direita. Então, eu tenho aqui uma simetria positiva, ou a curva é assimétrica à direita. Ok? Então, qual vai ser o comportamento do boxplot? Observem que o comportamento do boxplot é que eu tenho aqui o quartil 1, quartil 2 a mediana. A mediana está mais próxima do quartil 1 do que do quartil 3. Ok? A mediana está mais próxima do quartil 1 do que do quartil 3. Já quando a distribuição é simétrica, a distância entre o quartil 1 e o quartil 2, ou seja, o quartil 1, a mediana e o quartil 3, ela vai ser praticamente a mesma. Ok? Por isso que a gente diz que é uma curva de distribuição normal. Diferentemente daqui, a distância entre o quartil 1 e a mediana é menor, mas da mediana ao quartil 3 é maior. Ok? E nós aqui temos a presença dessas observações atípicas, no sentido superior. Ok?
Ok. E no caso em que os dados apresentam uma simetria negativa, ou seja, também podemos chamar que os dados apresentam uma concentração, é uma distribuição assimétrica, mas com concentração à direita. A concentração que a gente se refere é a moda. Observe que aqui a concentração é à esquerda, nós estamos a falar de moda, mas em termos de assimetria, essa curva é assimétrica à direita, ok? Aqui nós temos gráfico com concentração, com maior concentração à direita, mas a assimetria ela é assimétrica negativa. Então eu espero que esse termo de concentração não crie problema em vocês. Porque se os dados estão concentrados de um lado, então significa que esse gráfico apresenta uma simetria do sentido inverso. Se os gráficos estão concentrados à esquerda, se a moda está do lado esquerdo, com a concentração a gente fala da moda. Se a moda está do lado esquerdo, ok? O pico está do lado esquerdo do gráfico, então o lado assimétrico é o oposto, que é a simetria à direita. Então, essa é a relação que eu queria trazer aqui entre o boxplot e aquilo que são as medidas de assimetria ou a concentração dos dados. Então, essa aula vai terminar aqui. E, de forma geral, é isso que eu queria trazer, só para fechar essa parte. E façam aquilo que são os exercícios, as atividades, tudo muito mais. Se alguém tiver alguma dúvida, é só escrever lá nos fóruns de dúvida. E até mais.